Operação Carruagem de Gideão 2 é o nome da atual operação da IDF para derrotar o Hamas e resgatar os reféns. As forças de defesa de Israel ocuparão a cidade de Gaza e as áreas circundantes que foram evitadas por medo de colocar os reféns em perigo ainda maior, já que o Hamas ameaçou matá-los se as forças de defesa de Israel tentarem resgatá-los. Então, a nossa oração é para que o Senhor liberte a IDF de todas as correntes legais, aquilo que impede a IDF de lutar de uma maneira bíblica, né? E a gente pega aqui como base esse texto de Zacarias 10, verso 5. E serão como homens poderosos que pisam os seus inimigos na lama da rua durante a batalha, e eles lutarão, porque o Senhor é com eles, e os cavaleiros sobre os cavalos serão confundidos, né? Então a gente ora para que o Senhor esteja com a IDF nessa operação, nessa nova fase, né, dessa operação Carruagem de Gideão, e que os nossos inimigos eles serão confundidos. Em nome de Yeshua, né? Ah, avançar aqui, se ele me deixar. Aqui. Ups. Ah, meu Deus, saiu toda a ordem aqui do negócio. Slide 2. Ótimo. Operação Carruagem. Senhor Deus dos Exércitos, aumenta a tua proteção angelical sobre os soldados da EDF contra dispositivos explosivos, quaisquer tentativas de sequestro e todos os acidentes ou incidentes de fogo amigo. Nós oramos com base em Salmos 32, 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservarás da dificuldade, tu me cercarás com canções de libertação, ou com cânticos de livramento. Sim, Pai, o Senhor guardará, o Senhor é o esconderijo e é aquele que preserva os nossos soldados. Como Salmo 121, aquele que guarda Israel não cochilará e nem dormirá. Rei dos Reis, proíba que esta guerra termine até que você diga que está terminada, de acordo com o Salmo 46, 9. Que é claro que nós queremos que a guerra acabe, é um estresse, os soldados todos parando a vida para servir, os reservistas, tudo que a gente tem passado, os relocados, né? Tem que sair das suas casas, todos os estresses desses 2 anos. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que há um plano, né? Adonai Tsevaot, ele é o Senhor dos Exércitos, ele que diz quando começa, ele que diz quando termina, para que a gente possa completar a missão, né, que ele nos deu. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Deus de Moisés. E por que de Moisés? A gente vai ver mais para frente. Que todos os israelenses percebam, uma vez que tu dás Gaza à tribo de Judá, como parte de sua herança. Este deve ser o plano final do dia seguinte de Israel, né? Como fala, o dia seguinte da guerra em relação a Gaza. O que vai acontecer com Gaza, né? No fim dessa guerra. E aqui a gente vê que Gaza foi dada à tribo de Judá. Lá em Josué 15, no verso 1 e no verso 47, diz assim: Esta foi, portanto, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Até o termo de Edom, o deserto de Zim, em direção ao sul, era a parte extrema da costa sul. Ashdod, com as suas cidades e aldeias, e Gaza, com as suas cidades e aldeias, até o rio do Egito, o grande mar e o seu limite. E lá em Juízes nós vemos que Judá também tomou Gaza com o seu termo, e Asquelon com o seu termo, e Ecrom com o seu termo. Então, foi parte da terra que Deus nos deu para cuidarmos, né? Para sermos os mordomos. Porque a terra pertence ao Senhor, como diz em Salmo 24. Agora, queria entrar um pouco nessa parte histórica aqui. Ah, aqui foi, ele voltou. Glória a Deus. Então, aqui é a parte histórica da retirada de Israel de Gaza e do norte de Samaria no ano de 2005, tá? E foi justamente em agosto de 2005. Nós estamos completando 20 anos que nós saímos de Gaza, que o povo judeu saiu de Gaza, que Israel saiu de Gaza e entregou, né?
nas mãos desses camaradas. O plano de Israel de retirada unilateral da faixa de Gaza e do norte de Samaria, apresentado pelo primeiro-ministro Ariel Sharon, foi executado em 15 de agosto de 2005. Guarda essa data aí, agosto de 2005. O objetivo do plano era melhorar a segurança e o status internacional de Israel na ausência de negociações de paz com os palestinos. Porque eu não tive tempo agora, na hora que eu estava montando isso, que eu fiz uma parte para o Zoom de ontem de inglês, e eu acrescentei outras coisas para o nosso hoje de português e traduzi, e não tive tempo, mas eu sei que tem um número que eu li, o número de palestinos que haviam ali em redor da população judaica em Gaza, ou seja, já era um local perigoso, vamos dizer assim, né? Onde o inimigo já estava ali em volta. Mas a questão é como nós vamos lidar com isso, né? Nós vamos sair da terra e entregá-la nas mãos do inimigo. É a mesma coisa que acontece hoje em Israel, nos locais onde nós temos a autoridade palestina, Ramala, né? Ou ali em Judéia e Samaria, quantos locais, Jenin, quantos locais são controlados ali pelos chamados palestinos, mas qual é a solução? É sairmos? Então nós vamos sair de Judéia e Samaria e vamos entregar para eles, sendo que Judéia e Samaria são o coração e o pulmão, né? Como diz uma amiga minha, o coração e o pulmão da terra, né? Onde tudo ali que a gente lê na Bíblia aconteceu, né? Todo em Samaria, todo o local ali dos profetas, em Judéia, deserto da Judéia, né? Enfim. Então, voltando aqui, o objetivo do plano era melhorar a segurança e o status internacional de Israel na ausência de negociações de paz com os palestinos. Com a implementação do plano, as instalações e forças da IDF foram removidas e mais de 9 mil cidadãos israelenses que viviam em 25 assentamentos foram despejados. Em 22 de setembro de 2005, a retirada de Israel de toda a faixa de Gaza até a linha verde de 1967 e a desocupação dos 4 assentamentos em Samaria foram concluídas. Em junho de 2007, o Hamas assumiu então o controle da faixa de Gaza da Autoridade Palestina. Milhares de foguetes e morteiros foram disparados da faixa de Gaza contra cidades e vilarejos do sul de Israel, aterrorizando e desestabilizando a vida de centenas de milhares de cidadãos israelenses. Então, ali foi o começo, né? Até a gente ver o que a gente passou agora em 7 de outubro, né? Isso aqui foi, eu não coloquei a fonte, mas foi do governo aqui de Israel. E aqui é uma foto, né, do exército tendo que levar à força os moradores de Gaza que não queriam sair, não queriam deixar suas casas, não queriam deixar a terra, né, entregar a terra por paz, que tinham esse entendimento, mas infelizmente por uma decisão unilateral do governo, no caso ali Ariel Sharon e a IDF tendo que retirar as pessoas dessa forma. Então, aqui eu coloquei como título, né? Humanismo e Juízo de Deus, né? É, em setembro de 2001, Sharon declarou pela primeira vez que os palestinos deveriam ter o direito de estabelecer as suas próprias terras a oeste do Rio Jordão. Em maio de 2003, Sharon subscreveu o roteiro para a paz proposto pelos Estados Unidos, né? Então você vê que o governo de Israel, infelizmente, é guiado por uma linha humanista de esquerda e os Estados Unidos, né? Assim como outras nações, fazendo aquela pressãozinha que a gente vê hoje em todo o tempo, né? Acontecendo sobre Israel. Então, Estados Unidos, que é chamado aqui de Aratzot Abrit, né, as terras da aliança, mas infelizmente também quando há um governo que não tem o entendimento, também há essa pressão para que haja a entrega de terras, né? Pela União Europeia e pela Rússia, que abriu um diálogo com Mahmoud Abbas e declarou o seu compromisso com a criação de um Estado palestino no futuro. Ele embarcou em uma rota de retirada unilateral da faixa de Gaza, mantendo o controle de seu litoral e espaço aéreo. O plano de Sharon foi recebido tanto pela autoridade palestina quanto pela ala esquerda israelense como um passo em direção a um acordo de paz definitivo. No entanto, foi recebido com oposição de seu próprio partido, o Likud, que é o partido do Netanyahu, né?
e de outros israelenses de direita por questões de segurança nacional, militares e religiosas, né? Pessoas que têm um pouquinho mais de entendimento da palavra de Deus. Sharon foi hospitalizado em 18 de dezembro de 2005, tá? Então, ele entregou as terras para o inimigo em agosto, setembro, e olha o que aconteceu em 18 de dezembro de 2005, após um pequeno acidente vascular cerebral isquêmico. Durante sua internação, os médicos descobriram um defeito cardíaco que exigia cirurgia e ordenaram repouso na cama enquanto aguardavam um cateterismo cardíaco agendado para janeiro. Em vez disso, Sharon retornou imediatamente ao trabalho e teve um acidente vascular cerebral hemorrágico em 4 de janeiro. Ele foi levado às pressas para o hospital. Após 2 cirurgias com durações longas, os médicos estancaram o sangramento no cérebro, mas não conseguiram impedi-lo de estar em coma. Em maio de 2006, foi transferido para outro hospital e ele permaneceu no hospital Sheva até a sua morte em 2014. Ou seja, a gente vê que ali em 2005 algo aconteceu com ele que levou ao coma e à morte alguns anos depois. Ou seja, foi o fim, né? Então a gente coloca essa pergunta aí, né? Porque a gente lê na palavra em Joel como é que Deus fica, né, com essa questão da terra dele, né? Porque a terra é dele. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que trarei novamente o cativeiro de Judá e de Jerusalém, quando fala que o cativeiro é trazer os cativos, né? Trazer o povo de volta. E também reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafate, e ali com elas pleitearei por causa do meu povo, né? Ele pleiteia com as nações, ele luta com as nações por causa do povo e da herança a Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então, há um juízo pela questão de repartir a terra, né? E a gente lê aqui. Então, essa era a primeira parte aqui, né, em relação à questão da guerra, dos nossos pontos de oração para essa operação em Gaza, trazendo um pouco essa parte histórica para vocês. A gente depois vai entrar na questão de governo e sociedade, para a gente orar pelo governo. Mas acho que a gente podia dar uma pausa agora, então, e orar especificamente por essa operação, né? Carruagem de Gideão. E com esse entendimento, né? Com esse entendimento da palavra de Deus, não com o entendimento humanista, né? Alguém gostaria de começar? Deixa eu parar aqui a compartilhar. Eu preciso começar, porque eu não vou poder ficar. Posso Pode, começar? pode começar. Orando? Pai querido, Pai amado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela vida da Susana, por esse ministério, Pai. Pai, que o Senhor possa fortalecer ali a Tua filha. Nessa hora, Pai, eu quero orar pela IDF. Pai, nós sabemos dos planos que o Senhor tem colocado, Pai, no coração do Netanyahu, Pai, de cumprir a Tua palavra, como foi mostrado aqui, que está ali em Josué 15, Pai. O Senhor definiu, Pai, que pertence ao teu povo, essa terra de Gaza, Samaria, Judéia. Pai, cumpre a tua vontade, cumpre o teu querer, estabelece, Pai, em cada coração, em cada soldado, a certeza de que o que eles estão fazendo é para cumprir o teu propósito, é para realizar a tua vontade. Sim, Senhor, cobre os teus soldados, cobre cada um deles, cada comandante, cada palavra que sair das suas bocas, venham dos céus, venham do Ruach Kadosh, venham do teu Espírito, Pai, para estarem corretos, para conseguirem alcançar os reféns, Pai. Livra-os, Pai, da morte, dá sabedoria a cada um deles, para conseguir ajudar a IDF, Pai. O Senhor tem colocado isso nas minhas orações, que eles possam, de alguma maneira, terem o teu Ruach, o teu Espírito, Pai, para fazer algo que possa ajudar as IDF a alcançá-los. Em nome de Yeshua HaMashiach, o Senhor dá ordem aos teus anjos, Senhor, para livrá-los, para alcançá-los, para que eles venham com vida e que Gaza seja totalmente
restabelecido ao teu povo, ajudar. Sim, Pai, nós te pedimos que todo esse ódio, todo esse partido do Hamas seja retirado, eliminado, Pai, de Gaza, em nome de Yeshua Hamashia. Retorna Gaza para o teu povo, Pai. Faz a tua vontade, seja essa, Pai, a tua vontade, como está escrito na tua palavra. Então, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque sabemos que o Senhor cuidará de cada soldado, Pai. O Senhor dará ordem aos teus anjos a respeito de cada um que está na frente desta batalha, seja por ar, seja por terra ou por mar, aonde estiver, Pai, um guerreiro teu, um lutador teu, o Senhor é o Senhor dos exércitos, que eles possam ouvir a tua voz e agir conforme o teu querer, conforme a tua determinação. Em nome de Yeshua, quebra as correntes, Senhor, como foi falado aqui, quebra as correntes, ouve o nosso clamor, Senhor, ouve o nosso clamor, atende a nossa oração. Nós te pedimos por misericórdia nesse tempo, Pai, em que o Senhor se aproxima de nós, Pai, tempo de Elu, em que o Senhor está no campo, Pai, o Senhor está aberto a nos ouvir. Nós caminhamos em direção a Ti, te pedindo: salva o teu povo, liberta Gaza, liberta os gazenses, Pai, que ali estão sofrendo por conta desse Hamas, desse partido. Em nome de Yeshua Hamashia, Pai, extermina com o mal, extermina com o mal, dá sabedoria e protege os teus filhos, protege as forças de defesa de Israel com os teus anjos, dando ordem aos teus anjos para guerrear a favor de cada um deles. Em nome de Yeshua, essa é a minha oração e eu te agradeço por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Sim, papai, sim, nos ajuda a aproveitar essa nova chance, Senhor, que o Senhor está nos dando, Pai. Depois dos erros do passado, Senhor, o Senhor tem misericórdia e o Senhor nos dá a chance, Senhor, de consertar os erros do passado. Nós te pedimos perdão, Senhor, por aqueles que não tiveram o temor do Senhor, Pai, que tu falas que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós te pedimos perdão por governantes que deram terra por paz, Senhor, que não tiveram sabedoria, mas nós te pedimos que saibamos aproveitar essa oportunidade, Senhor, para corrigir esse erro, Pai, para corrigir esse erro, porque toda vez que Israel, ela entra no plano de Deus e ela dá passos segundo a vontade de Deus, todas as nações são abençoadas. Todas as nações são abençoadas quando Israel entra no seu papel de nação sacerdotal, de nação primogênita, de nação santa. Então nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos, Pai, a tomar a nossa posição, Pai, como nação sacerdotal, como nação guerreira do Senhor, Pai, e que dá passos que vão trazer libertação não só para nós, mas que vão trazer vida para outros povos, que vão trazer vida para as nações, Pai. Em nome de Yeshua, Senhor, nós clamamos. Eu quero completar aqui com uma palavra que está lá em Juízes 7. Eu vou abrir aqui para compartilhar com vocês. O Senhor me fez ler essa passagem aí, acho que antes de ontem, da estratégia, né, de Gideão contra os midianitas. Estou abrindo aqui, Juízes 7, compartilhar. Aqui, eu vou colocar ali do versículo 19. Vocês estão vendo já aí, né, a página com a Bíblia? Assim Gideão e a centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento. Só frisando isso por quê? Porque o nome da operação é Carruagens de Gideão. Então, se o senhor dá uma direção, um nome desse para a nossa operação, quer dizer que tem uma direção profética. Então, nós podemos buscar aqui na palavra o que aconteceu com Gideão, né? Assim, Gideão e a centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento no início da vigília do meio. E eles haviam acabado de trocar a guarda. E eles sopraram as trombetas e romperam os cântaros que estavam nas suas mãos. E as 3 companhias sopraram as trombetas, romperam os cântaros e seguraram as tochas na sua mão esquerda e as trombetas na mão direita, para soprá-las ao mesmo tempo.
E eles gritaram: a espada do Senhor e de Gideão. E cada um dos homens se pôs de pé no seu lugar ao redor do acampamento. E todo o exército correu e gritou e fugiu. E os 300 homens sopraram as trombetas, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro, e em todo o exército. E o exército fugiu para Bet-Sita, em Zererá, e para o limite de Abel-Meolá até Tabat. Então, nós vemos aqui que o Senhor deu uma estratégia para Gidon, e que eles usaram a tocha, eles usaram o chofar, as trombetas, e o Senhor fez com que o inimigo fugisse e ficasse confuso e guerreasse entre eles mesmos. Então, Pai, nós oramos, Senhor, que assim como o Senhor fez com Gidon nessa guerra, Senhor, que o Senhor envie a tua luz, Pai, para estar com eles, Senhor, a tocha da tua palavra, o Senhor iluminando o caminho da IDF, Senhor, nessa operação, Pai, para que eles possam ir no caminho certo, para que eles não caiam em nenhuma cilada. Pai, que a tua voz como chofar, Senhor, possa soar nos ouvidos, Senhor, do nosso governo, da IDF, Senhor, nesse tempo, que eles sejam guiados pela tua voz e que a tua voz de muitas águas possa soar ali em Gaza, Senhor, trazendo, abalando as estruturas daquele lugar, Senhor, para que todo local de terrorismo, de terroristas, de armas, Senhor, possa ser desmantelado, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, e que o Hamas possa se render para a glória do teu nome, Senhor. Possam se render, ó Deus. Possam fugir, porque eles terão medo do Senhor dos exércitos. Que tudo seja para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Yeshua. Eu vou dar continuidade aqui, então. Posso orar, Susana? Pode, Feli? Shalom a todos. Isaías 36, versículo 28 diz: e habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Acho que esses dias eu estava pensando que o povo de Israel vai voltar todos que estão espalhados, porque a palavra de Deus diz que eles vão voltar, todos. E eu fiquei pensando, Israel é tão pequeno, onde será, onde vai viver todo esse povo? Né? Aonde vão viver? Então aqui você vê essa passagem, né? A terra que eu vos dei, Deus vai restituir tudo aquilo que foram roubado, porque a palavra dele não volta vazia, ele não é mentiroso, porque não é homem para mentir. Então aqui em Ezequiel ele fala: e habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. E vós me sereis por povo e eu vos serei por Senhor. Lá em 1 Reis, Nabote respondeu: nunca poderia vender essa terra, porque se trata de uma herança dos meus antepassados, já de há muitas gerações. O Senhor não permite. Pai, em nome de Jesus, em cima dessa palavra, Senhor, Deus, nós nos entendemos, aquele que nós estamos, que Israel está vivendo, não somente ataques ali perto, mas fora também. Senhor, nós cremos, Pai, assim como a irmã Áurea orou, queria cumprir, Senhor, que seja dentro da sua vontade, dos seus propósitos, que aquele que está no seu coração, Pai, que o Senhor venha colocar nossos soldados ali em Israel, Senhor. A Benjamin Netanyahu também, Senhor. Todos eles ali, da agência de Mossad, Shin Bet, ali, Senhor, todos da IDF, o general, todos que estão envolvidos nessa grande operação, que já está durando, daqui a pouco vai chegar quase 2 anos essa guerra, Senhor. E não sabemos, Senhor, porque tantas coisas estão acontecendo, os nossos reféns ainda retidos na mão dos nossos inimigos. Senhor, eu sei que o Senhor tem poder
infinitamente de mostrar aonde estão os nossos reféns escondidos. Assim como Davi, quando ele estava guerreando e foi atacado de Siglag, levaram as suas esposas, levaram todos os seus bens. E teve um jovem que Davi encontrou prostrado e perguntou: Eu vou te levar. Ele recuperou, pai, tudo aquilo que foi sequestrado, tudo, seu esposo. Ele levou, recuperou tudo. Que assim seja para os nossos reféns, pai. Que o Senhor dê uma estratégia, que o Senhor possa usar até um dos inimigos para falar aonde estão os nossos reféns. Nós não sabemos, Senhor, como vai ser esse resgate, mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer ali muito mais disso, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor, Pai, venha guardar os nossos soldados, que o Senhor venha adestrar as suas mãos para a batalha, que eles sejam guiados pelo teu Espírito, Senhor, que o Senhor possa conduzir eles a arrancar da terra todos os seus inimigos, Pai, que o Senhor entregue na mão deles, que os seus inimigos se arrendem com todas essas armas, Senhor. Assim como aconteceu no passado, que veio o temor do Senhor no Hamas. Que o temor do Senhor Jesus Cristo venha sobre o Hamas, Pai. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha adestrar eles, livrar, visitar o seu corpo físico, suas emoções. Pai, que o Senhor venha dar saúde, vigor, força para eles. Que eles estejam cheios do teu Espírito, que o Espírito do Senhor sopre sobre os nossos soldados da IDF, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus, que o Senhor venha renovar as forças daqueles que estão enfraquecidos, que venha cumprir, Senhor, a Tua palavra, que as suas terras sejam restituídas. Aquela terra não é dos Hamas, dos palestinos, é da Tua herança, o povo que o Senhor fez promessa com Abraão, Isaac e Jacó. É uma aliança, Pai, e o Senhor não quebra aliança. Não sabemos como, mas que todos, aquele que as suas terras que são suas, vão voltar todas por falta de sabedoria. Eles não souberam fazer, pai, como Nabote fez, que ele conservou. Nabote morreu, mas ele não vendeu a sua vida. Ele não vendeu. Ele protegeu. E por falta de sabedoria dos antepassados que entregaram aquilo mais precioso que não tinha que ser entregue, teve um caro preço, Senhor. Por isso, o Senhor, tu és um Deus de misericórdia, que sejam restituídos, Pai, tudo aquilo que roubaram do povo de Israel, Pai. Nós declaramos, Senhor, que a tua misericórdia venha sobre esta nação, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão, Pai. Perdão pelo povo de Israel. Perdoa, porque eles não souberam guardar e zelar das heranças que o Senhor deu para eles. Quase como de desprezar aquilo que o Senhor deu para todos eles, Pai. Lá o Senhor da passada tiveram que guerrear para conquistar. Conquistar. José lutou, Pai, para conquistar essas terras que o Senhor deu para o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos no teu agir. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Que tudo está no controle, que nada fuge do seu controle. Ainda que para nós pode, estamos ansiosos de querer ver os nossos reféns livres, Senhor. Mas tem tudo um propósito ali. Que o Senhor possa conservar eles em vida, Pai. Que o mundo inteiro venha saber que o Senhor é Deus de Israel. Que o mundo inteiro venha saber que o povo, os reféns, foram resgatados pela IDF. É não pelo Hamas, pela IDF, Pai. Em nome de Jesus. Ajuda eles, Senhor. Amém. Dá sabedoria para todos eles, para combater essa guerra, Pai. Que, como diz a Xuxana, um tempo determinado, quando o Senhor decidir que terminou, vai terminar. Se ainda não acabou, porque não é para terminar. Porque tem que cumprir algo que o Senhor que tá no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, querido. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho, pontos de oração aqui pelo governo, tá? E aí a gente pode orar especificamente pelo Netanyahu, pelo governo, e depois tem uma última parte sobre o Brasil, tá? São os pontos que eu separei, mas também se o senhor trouxer algo depois para vocês, alguma coisa que o Espírito Santo está trazendo também, a gente pode acrescentar, tá? Hum.
governo e sociedade. Os líderes políticos de Israel enfrentam constantemente decisões desafiadoras, especialmente o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. No entanto, ao orarmos por eles, às vezes podemos ver Deus orientando ou anulando sua tomada de decisão, né? Então, nossa oração tem poder. Em 1 Timóteo 2 diz: Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Sim, Deus, essa é a nossa oração, Pai, para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso, nós oramos pelos líderes das nações, para que eles tomem decisões sábias, que guiem o povo para um tempo de uma vida quieta e sossegada, como acontecia nos tempos de Davi, quando Davi vencia os filisteus e ficavam 40 anos de paz. A tua palavra diz, Senhor. Israel tem enfrentado tanta guerra, Senhor, tanta guerra, desde 48, Senhor. Desde sempre, mas desde 48 nós podemos ver quantas guerras, Senhor. E muitas vezes é por causa da nossa falta de posicionamento, Pai, como nós já falamos aqui, Senhor. Ainda pelo governo, pelo Netanyahu, Provérbios 21, 1. Como os rios de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quiser. Essa é a nossa oração, que o coração dos líderes de Israel seja inclinado como rios na mão do Senhor. Senhor Deus, obrigada por ouvir nossas orações por Bibi, para que, apesar de tudo que ele sofreu desde 7 de outubro, ele ainda mantenha sua autoridade para liderar sua nação. Né? Em meio a todo esse caos, essa desunidade no país, todos esses protestos contra o governo. Mas, Pai, nós oramos para que não sejamos uma casa dividida, Senhor, mas que nos submetamos ao Senhor. Em Salmo 18 diz: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus, minha força, em quem eu confiarei. Meu broquel e o chifre da minha salvação e a minha torre alta. E nós declaramos essa palavra, Senhor, sobre a vida de Netanyahu, Senhor, que o Senhor é a rocha dele, é a fortaleza dele, é a força dele, ele confia em ti, Senhor. Em nome de Yeshua. Aba, como fizeste com Guidon, por favor, vista Netanyahu com o teu espírito. Em Juízes 6 diz: Porém, o espírito do Senhor veio sobre Gideão e ele soprou uma trombeta, e Abiezer foi reunido após ele. Então, o espírito do Senhor veio sobre ele, mas na verdade, essa versão aqui não fala assim, mas tem uma versão que fala que vestiu. O espírito do Senhor vestiu a Gideão, né? E assim seja, ele seja revestido, Netanyahu seja revestido pelo Espírito do Senhor. Em Juízes 8, diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideon: governa tu sobre nós, tanto tu como teu filho, filho do teu filho, pois tu nos livraste da mão dos midianitas. Mas Gideon disse: Eu não governarei sobre vós, tampouco o meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. Então, nós oramos para que haja esse mesmo espírito nos nossos governantes, para que o Senhor possa governar através deles, para que haja essa humildade e esse temor do Senhor, para que o Senhor governe Israel através deles. Ok, aqui já estamos na parte do Brasil. A parte terrível, a parte terrível. Chegaremos lá. Então, alguém gostaria de orar especificamente, alguém que ainda não orou, gostaria de orar especificamente pelo governo, pelas decisões, por Netanyahu? Eu posso orar. Raviva. Aba, Paizinho, tu tem visto, Senhor, como tem sido difícil, Senhor, estar aqui envolvido nessa situação, ó Deus, há 2 anos e mesmo antes, Senhor, de vermos tantas opiniões, Senhor, diferentes e contrárias, Senhor, à nossa cosmovisão, ao nosso entendimento
da tua palavra, da tua vontade para o teu povo, Senhor, na sociedade, Senhor, tão dividida e com diversos pensamentos tão diferentes do que o Senhor, ó Deus, nos ensinou e entregou para o teu povo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Nós, com o coração entristecido de ver, ó Deus, nos colocamos, ó Senhor, diante de Ti, no Teu altar, pedindo, Senhor, que o Senhor venha, Deus. Continue, Senhor, a Tua obra que o Senhor começou, Senhor, de converter corações, corações de pedra em corações de carne, Senhor. Transformar pensamentos, Senhor, mudar, ó Deus, opiniões, fechar os ouvidos para tantas vozes das nações, dos mundos, de outros governantes, ó Deus. Opiniões que, ó Deus, nos quer levar ao nosso fim, ó Deus. Isso é a verdade, ó Deus. Porque eles não fazem e não querem, não se preocupam conosco, Senhor, nem com a tua vontade, Senhor, mas com simplesmente o seu prazer, e são muitas vezes usados como ferramentas do inimigo, ó Senhor. Então, Pai, eu te peço, em primeiro lugar, ó Deus, como temos orado aqui, como foi falado aqui, Senhor, dê firmeza ao coração, Senhor, do Bibi, Netanyahu, todos os governantes, todo o Knesset, Senhor, para se posicionarem, ó Deus, com temor, ó Deus, diante do teu nome, diante da tua vontade, do teu querer, Senhor, da tua palavra, ainda que eles não te conheçam de verdade, de fato, Senhor, que eles não tenham sido, ó Deus, salvos e libertos, mas que, ó Senhor, que o Senhor revista-os, ó Deus, do poder do teu Espírito Santo e incline o coração deles, ó Senhor, para fazer a tua vontade, Senhor, para que, ó Senhor, mesmo sem eles saberem e entenderem, Senhor, eles sejam direcionados, conduzidos, ó Senhor, a fazer o teu querer, Senhor, nesse, nesse, nessa guerra, Senhor, nessa operação, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, ajude-os a serem firmes, a serem, ó Deus, cada vez mais decisivos, ó Deus, em todas as atitudes, as decisões que eles tomarem, ó Deus. Dê a eles força, Senhor. Cala, Senhor, o inimigo, cala as vozes, Senhor, de tantos governantes, de tanta mídia, Senhor, contrária, de tantas opiniões, Senhor, esquerdistas e tudo mais, Senhor, ideologias vãs, ideologias satânicas, Senhor, contra o teu povo, Senhor, contra a tua nação, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Pai. Levanta, Senhor, homens fortes, Senhor, homens usados por ti, Senhor, homens revestidos do poder do teu Espírito Santo, ó Deus, para serem firmes, ó Deus, para que realmente nós sejamos salvos, Senhor, nós sejamos nação, ó Deus, cheia de luz, ó Deus. Nós sabemos que há de chegar o tempo, Senhor, da plenitude, Senhor de Israel, da plenitude dos judeus, ó Senhor. Venha, Senhor, como o Senhor já tem começado. Venha, ó Deus, essa obra, Senhor, continuar no nosso meio, nesses dias, Senhor, nessa geração, nesse tempo, ó Deus. No nome de Yeshua, guarde, Senhor, cada soldado, Senhor. Guarde, Senhor, o Netanyahu e todos, Senhor, os governantes, ó Senhor. Ajude, ó Senhor, a lutar essa guerra, Senhor, de ideologia, essa guerra de tantas opiniões, ó Senhor. Ajude o Senhor a não se deterem ao Senhor com tantas coisas que eles ouvem, com tantas opiniões, Senhor, e não quererem se preocupar tanto, Senhor, se nós estamos agindo de humanamente corretos ou não, Senhor, mas que nós estejamos, ó Senhor, firme no propósito, Senhor, seguindo, Senhor, o, 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 o que o Senhor nos determinou para fazer, Senhor, o teu plano e não planos de homens, ó Senhor. Ajude o Senhor, abençoa o Senhor com a tua mente, Senhor. Revista, Senhor, e converte a mente, Senhor, dos governantes e de todos os comandantes, ó Senhor, do exército de Israel, ó Deus, no nome de Yeshua HaMashiach, Senhor. Levanta, Senhor, pessoas, ó Deus, para falar, para ensinar, ó Deus, para orar, ó Senhor, de maneira, Senhor, a trazer, ó Deus, cada vez mais paz, Senhor, nas decisões, ó Deus, a levantar os braços, ó Senhor, assim como o Senhor fez, ó Deus, com Moisés, ó Senhor, a ser firmeza, Senhor, para
para os braços, ó Senhor, dos governantes, ó Senhor, e não que nos queiram, ó Senhor, nos abater e nos humilhar, ó Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de situações, ó Senhor, de que queiram nos travar, ó Senhor, e acontecer emboscadas, Senhor, aos nossos soldados, ó Senhor, e situações, ó Senhor, que a mídia mente e nos trai, ó Senhor, e que nós não sejamos, Senhor, enredados por essas coisas, ó Senhor. Tem misericórdia, vem com teu poder, ó Senhor, sobre nós, ó Senhor, nesses dias, Senhor. Obrigada pelos milagres, ó Senhor, que o Senhor já tem feito, Senhor. E nos ajude, vem com teu escudo, Senhor, nos proteger, nos guardar. No nome de Yeshua HaMashiach, nós te entregamos, ó Senhor, porque nós confiamos que o Senhor vai mudar, ó Senhor, dessa situação, Senhor. Nós não queremos o mal dos gazianos, Senhor, nós queremos que eles sejam salvos também, Senhor, que eles te conheçam, ó Senhor, que eles conheçam o Deus verdadeiro, Senhor, e temam o seu nome, Senhor. Dê a eles, Senhor, condições de viverem em paz, de viver tranquilos, de não serem, ó Deus, também usados nessa guerra, Senhor, de ideologias, nessa guerra satânica que quer, ó Deus, na verdade, roubar as suas vidas, ó Senhor, porque essa é a intenção do inimigo, Senhor. Nos roubar, nos matar, nos destruir, ó Santo Deus. Então, Senhor, o Senhor tem plano perfeito. O Senhor sabe, Senhor, como fazer, como conduzir, nos ajuda a confiar, ó Senhor Deus. Dê a estratégia certa para onde eles devem ir, ó Senhor, como eles devem viver, as atitudes certas que nós devemos tomar, ó Senhor. O momento certo de agir, ó Senhor. Erga as nossas mãos, ó Senhor, para lutar, ó Deus, sem medo, Senhor, mas confiantes em Ti, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, amém. Obrigada, Senhor. Enquanto a Raviva orava, eu lembrei, né, do que a gente tem falado sobre Deus levantar guerreiros sionistas bíblicos, né? E a passagem, a base para isso é a passagem de Zacarias 9:13. Quando eu tiver dobrado Judá para mim, preenchido o arco com Efraim, levantado os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e tiver feito de ti como a espada de um homem poderoso. Então, Deus levanta os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, porque é justamente essa guerra, né, das narrativas. Ali o Rafael, né, o porta-voz em português da IDF, está aí no Brasil, lançou o livro dele, né, A Guerra de Narrativas. Se vocês ainda, a propaganda, se vocês ainda não seguem o Rafael Rosenjaimes, porta-voz da IDF em português, sigam, me peçam aqui no WhatsApp, eu encaminho para vocês o Instagram e tal, porque é uma fonte que vocês podem confiar, né, para saber as notícias daqui. E então ele fala sobre a guerra de narrativas, e é justamente isso, né? Os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, porque a Grécia fala do humanismo, né? Do foco no eu sou o meu próprio Deus, né? E nos filhos de Sião tem não somente o foco em Sião, mas tem o seu foco no rei de Sião, né? Amém. Então aqui vamos Tatiana, compartilhar. Sim, é, desde aquele dia que você falou, eu não sei o que vocês conversaram, Shalom, mas desde aquele dia que você falou daquela jovem de 19 anos, né, que estava sendo preparada para ir para campo de batalha, e diante de tudo isso, e ontem, na hora que nós estávamos, né, na sala da Amigas de Jesus orando por Israel, isso assim tem incomodado muito meu espírito, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, né, para todos nós, como que está, assim, a quantidade, né, de jovens que idade, assim, porque eles não estão tendo tempo de um grande preparo para ir, né, para a IDF. Eles não estão tendo um tempo, assim, como aqueles mais veteranos, vamos falar. Como que esses jovens, como que essas famílias aí, como que eles estão recebendo tudo isso? Porque, lógico, nós falamos do mundo espiritual, isso é a essência, né? Mas como que está essa questão emocional, né? Porque eles são jovens e não tiveram tempo de preparo. Eles estão sendo convocados pela idade
por um entendimento, né, que já existe dentro de Israel. Mas quando você falou daquela jovem que até você, né, foi aí na sua casa e tudo, eu queria um pouquinho mais que você trouxesse isso para todos nós. Isso tem, assim, sabe, mexido muito né, dentro do meu coração, do meu espírito, que a gente que é mãe, a gente que adota jovens para orar, né, igual a Fê. A Fê não tem filho biológico, mas ela tem um amor, ela adota, você entendeu? Jovens para orar. Como que é? Como que tá tudo isso? Obrigada. Sim, imagina. Não, então, eu vou falar um pouquinho e depois eu posso passar para a Raviva, se a Raviva quiser falar, porque ela está passando por essa experiência agora mesmo na vida dela como mãe. Mas então, aqui já todo adolescente já sabe que vai chegar a sua hora de servir no exército. Então, isso já é uma coisa. A criança ela já é preparada desde criança, na verdade, entendeu? Meus filhos aqui, 10, 12 anos, a gente já fala disso. Quando você chegar na Tsavá, quando você for para Tsavá, né, que é o exército em hebraico. Então já existe já esse entendimento de que eles vão para lá. Então meio que há um preparo, né, desde criança, porque você já sabe que você vai servir, né? Agora, se esse preparo é um preparo espiritual, aí já é outra coisa, né? Então, ah, é lógico que você se alistar no momento que não está acontecendo uma guerra é mais simples, mas você se alistar no momento em que a gente está num período de guerra já é mais complicado, né? Você já se alistar e já de repente ir ser um combatente, enfim. Mas o exército ele prepara, né, os jovens, não para ser alguma coisa tão repentina assim, mas prepara, lógico. E agora esse preparo emocional e espiritual eu acho que até a Raviva pode falar um pouco, porque o corpo do Messias aqui, existe um preparo, como uma escola, um treinamento antes de você entrar no exército. E existem alguns até que são messiânicos, né? De judeus crentes em Yeshua. Então, preparam o jovem antes dele entrar no exército. Então, se a Raviva quiser falar um pouquinho, que ela sabe dessa experiência, vivendo de perto. Sim, hoje, especialmente um dia bem diferente e até emocionante para mim, para minha família, porque a gente essa manhã, agora é 1 da tarde aqui em Israel, eu moro perto de Jerusalém, e eu acabei de entregar a minha filha para a IDF. Na verdade, eu entreguei a minha filha, como já entreguei já antes, nas mãos do Senhor dos Exércitos. E ela vai representar nas Forças Aéreas de Israel. E para nós é um sentimento muito confuso, porque a gente não tem costume, como família de brasileiros, com essa ideia de servir exército, embora exista, meu marido serviu o exército, mas é uma coisa muito pequena, essa realidade é bem diferente para nós. Então fica um misto de emoções, de dar uma preocupação, mas ao mesmo tempo um orgulho de você dizer que o seu filho serviu no exército de Israel, no exército do Senhor, como crente, né? E ainda como nação, como israelense, né? Você se sente até realmente agora eu faço parte, né? De Israel, né? Do povo de Israel. Então é um misto de emoções, né? Porque você está entregando sua filha ali, numa situação que a gente está vivendo agora, que a gente já viu tanta dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente está em um coração muito grato e firme no Senhor, né? Confiante no Senhor. A minha filha em especial, por a gente ter feito aliar há 9 anos, ela demorou um pouquinho mais para entrar no exército e ela teve a oportunidade de fazer uma escola preparatória, que a gente chama de Meriná. E isso existe para todo israelense. Tem em vários lugares
do país, tem escolas preparatórias. Então, qualquer jovem que quiser fazer, ele pode pedir permissão para o Exército, um pouco antes da data de alistamento dele, e ele dizer: eu quero fazer uma escola que vai me deixar mais preparado, tanto emocional como fisicamente, e o Exército super aprova isso. Mas nós temos uma bênção de que o corpo do Messias aqui se preparou há cerca de 3 anos. Existe, é muito novo, mas existe uma escola preparatória messiânica. E a minha filha, ela fez esses últimos 10 meses essa escola, que foi assim um divisor de águas para ela. Foi ali que, além dela conhecer amigos, se preparar física e emocionalmente, ela conheceu Yeshua de uma maneira como seu senhor pessoal da vida dela. A gente dividiu um momento assim, emocionante e marcante com a família da Xoxana, há cerca de uma semana e pouco, que foi o batismo da minha filha. E o Senhor, assim, só tem nos dado presente, né? Porque foi anos de oração para que ela fosse realmente transformada no seu coração, né? Que o Senhor convertesse o coração dela e fosse levada às águas, né? Como testemunho da sua salvação. Então, existe essa situação, né? De preparo para o jovem que vai servir o exército. Mas realmente a gente precisa orar muito, porque muitos não têm esse preparo. Essa questão emocional ainda é uma questão assim, bem complicada e difícil, que a gente vê casos de pessoas, inclusive não só jovens que estão ingressando agora, mas de pessoas que já eram soldados e agora estão voltando, né, são novamente convocados, que estão servindo, como que fala, Miloim? Reservistas. Reservistas, e tem casos nessa situação de guerra que a gente teve, do massacre de outubro, que tem jovens se suicidando. Então, assim, a gente precisa continuar clamando, orando por todos os soldados, por todo o exército de Israel, mas existe uma equipe de psicólogos, de pessoas que dão todo o suporte, que ajudam, pessoas crentes também, muitos, inclusive o meu pastor da minha Kehilá, ele faz parte de uma equipe. Então, os reservistas que estão sendo convocados agora para essa segunda fase da operação, eles não estão muito assim sendo pegos de surpresas. Eu ouvi notícias que eles estão sendo chamados, convocados com antecedência de 3 semanas, cerca de um mês, para eles se prepararem com a família, porque são pessoas que têm filhos, têm esposa, têm famílias. E então não está sendo assim tão de pronto. Há casos que sim, porque estoura a guerra de repente, a gente tem ali que se defender. Mas como essa está sendo planejada, então está acontecendo isso. Então, eu peço que vocês continuem orando e pedindo que se fortaleça, que se abram mais frentes assim, de pessoas que queiram preparar os jovens, né? Pessoas com vontade de ajudar, com temor do Senhor no coração e abençoá-los. Amém, amém, glória a Deus. Obrigada por compartilhar. Isso, Rosana me lembrou, o nome, né, do nosso povo, da nossa nação é Israel, que quer dizer o quê? Quando Yaakov lutou com Yeshua, não sei, e o nome Israel é o quê? Aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Então, nós nascemos, o nosso nascimento, nascimento do povo, o nascimento da nação, tem essa identidade de guerreiro, né? Então, não tem como. Toda a vida é isso, aprenda a guerrear e mão na massa, e não tem como. Então, eu creio que há uma unção sobrenatural mesmo para conseguirmos viver como guerreiros, né? Mas por isso que Israel precisa tanto da ajuda das nações, porque é pesado, é um fardo pesado, entendeu? É aquilo, Yoshua indo lá lutar contra os amalequitas, Moisés levantando os braços e outros sustentando, porque é pesado, né? É um chamado, é uma responsabilidade. Não é que é legal ser o povo escolhido, não, é cachê, é difícil, entendeu? É uma responsabilidade. Então, por isso que a ajuda da igreja, das nações, é algo tão importante, né? Algo tão precioso para Israel.
E a Felizarda colocou aqui, gente, o arroba Rafael Rosenjanes, nem sei pronunciar o sobrenome dele. Mas é o porta-voz da IDF aqui em português, então vocês podem seguir ele no Instagram, que é bênção. E se tiverem a oportunidade ainda de comprar o livro lá que ele lançou, acho que seria bem legal também. Bom, então vamos para a parte do Brasil. Xuxana, eu queria Oi. perguntar uma coisa, que está um pouco meio assim, uns dias que estou preocupada com isso. Você sabe que, acho que você estava, né? A hora, acho que estava, quando o irmão Miguel falou que o aborto, né, morre mais crianças, né, no aborto em Israel do que próprio em guerra, né? E a gente vê, são vidas, né, para Deus, né? Se você colocou no seu tópico hoje de a gente clamar, eu estou orando para que Deus venha tocar no coração ali no parlamento de mudar essa lei. Amém. Hoje eu não coloquei não, mas é um assunto assim muito importante mesmo. A gente tem que estar sempre orando, pedindo perdão a Deus, pedindo realmente que haja essa mudança de leis, né? Sim. No governo, nos médicos, nas próprias mães, enfim. Eu queria perguntar, a Felizarda colocou aonde o Rafael? Eu coloquei aqui no chat, amor, mas vou te mandar lá, tá bom? Lá no outro número. Manda, porque para mim não está aparecendo não, Tá bom, onde vou que te está mandar escrito no teu chat. privado, vou te mandar um WhatsApp, ok? Te mando lá, Tá vai? bom, minha linda. Nieta, Obrigada. beijo. Eu não sei porque às vezes as pessoas estão no Zoom aqui e não veem o chat. Não sei por que isso acontece. Eu acho que é porque quem está olhando no telefone talvez tenha mais dificuldade, entendeu? Ah, Eu estou olhando no computador, por isso que. é, Ana queria dizer, né? Por isso pede. que nós temos que estar sempre orando por Israel. Porque quando Arão levantava os braços de Moisés na guerra, e quando o braço estava levantado, estava vencendo. Então, como é que nós podemos fazer com os soldados da IDF? Como podemos ajudar Israel? Na oração, intercedendo, clamando, né? Isso é segurar os braços, né, dos nossos soldados. Amém. Amém. Bom, então, cadê Não aqui? tem outra foto, não? Oi? Não tem outra foto, não? Não, essa é a do Ai, dia. Jesus, eu tenho dificuldade de olhar para a cara dele e escutar a voz. Ok, ó, então aqui, isso aqui é o Ynet News, tá? É o jornal, é um dos jornais em inglês aqui de Israel, que saem as notícias em inglês. Então, hoje a gente tem essa notícia que o Brasil rejeita o novo embaixador de Israel, escalando a rachadura diplomática que já existe, né, entre Brasil e Israel. E o texto é esse aqui, ó, o presidente do Brasil que foi declarado persona não grata em Israel, recusou-se a aceitar a nomeação de um novo embaixador. Israel decidiu não enviar outro, deteriorando os laços. E o Itamaraty disse: agravou-se no momento em que o presidente do Brasil comparou as ações de Israel às dos nazistas. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu não aprovar a escolha de Israel para um novo embaixador, aprofundando a crise diplomática entre os dois países devido à guerra em Gaza. De acordo com o jornal brasileiro Gazeta do Povo, Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil, aposentou-se na semana passada. Ele seria substituído por Gali Dagan, que anteriormente serviu como embaixador de Israel na Colômbia, mas Dagan não recebeu a aprovação necessária do Brasil. A disputa surge depois que Lula anunciou em maio de 23 que estava chamando de volta o seu embaixador de. Peraí, que está aqui na frente. De Tel Aviv. O enviado não estava em Israel há cerca de 3 meses, tendo retornado ao Brasil para consultas em meio a relações tensas. Anteriormente, em fevereiro, Lula acusou Israel de cometer genocídio em Gaza, chegando a comparar suas ações ao Holocausto nazista. O que está acontecendo na faixa de Gaza não é uma guerra, é genocídio, disse Lula a repórteres durante a visita a Addis Abeba, na Etiópia. Não é uma guerra de soldados contra soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças, acrescentou o veterano esquerdista. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não aconteceu em nenhum outro momento da história. Na verdade, aconteceu quando Hitler decidiu matar os judeus.
Então, Pai, nós colocamos essas palavras diante de Ti, Senhor, e que toda palavra maldita o Senhor leve para onde o Senhor determinar, Pai, porque nós não aceitaremos palavras malditas. Nós aceitamos, Senhor, as Tuas bênçãos e as Tuas palavras de vida sobre nós, Senhor. Nós pedimos misericórdia sobre os líderes das nações, e nesse caso sobre o líder do Brasil, Senhor. Porque nós vimos aqui hoje, nos outros slides que eu coloquei, que houve juízo sobre o próprio primeiro-ministro de Israel, por causa de desobediência, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão quando não obedecemos a tua palavra. E aqui nós estamos, Pai, mais uma vez, vendo, assim como oramos agora, Senhor, pelo primeiro-ministro Netanyahu, e agora, Senhor, nós vemos aqui mais um líder de uma nação. Pai, nós lemos que o líder, ele conduz a nação, ele pode conduzir a nação através de suas decisões para um tempo de quietude, de sossego, de paz, mas com suas ações, ele pode conduzir a nação para o buraco. E nós clamamos aqui, Senhor, por causa dessa atitude agora, Senhor. Não só por causa das suas declarações, Senhor, mas também por essa atitude agora de rejeitar o embaixador. Pai, clamamos e colocamos o Brasil diante de Ti. E eu quero passar agora para alguma irmã que gostaria de orar pelo Brasil nesse sentido, ou pedir perdão, para que a gente Amém. possa, depois disso, finalizar, né? Já estamos aqui para 1h20. Querido Amém. Deus Eu e Pai, quero em orar. nome de Jesus, Senhor, nós nos prostramos, Senhor, e nos humilhamos, Senhor, perante a vossa poderosa mão, Senhor, suplicando a tua misericórdia, a tua graça em favor do Brasil, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, nos humilhamos na cinza e no pó, meu Deus, porque esse governo corrupto não nos representa, Senhor. Nós te pedimos perdão, eles não sabem o que fazem, Senhor. Nós abençoamos Israel, nós somos aliançados por Israel, os cristãos, Pai. O Senhor é o Deus dessa nação, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, da compaixão que o Senhor tenha por essa nação que já tanto ajudou o Brasil. O Senhor conhece os nossos corações. Infelizmente, Pai, não sei se foi fraude, provavelmente, Pai, entraram corruptos e estão liderando a nossa nação. Pai, tenha misericórdia. Nós aqui também somos reféns deles, Pai. Nós estamos sequestrados também, Senhor. Por favor, Pai, misericórdia de nós. Estamos sofrendo na nossa economia também, Pai, na política. Perseguição já que tem aqui também contra os cristãos, Pai. Contra o povo que te ama, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Aqui está tendo também antissemitismo, te pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus. Senhor, venha com a tua mão poderosa, reverta esse quadro, venha o teu temor sobre o Brasil, Pai, em todas as esferas, Pai, na política, na econômica, na social, Pai, na educação, Pai, nós nos arrependemos, pedimos perdão, Pai, é uma vergonha, Pai, que temos envergonhado o seu nome, nossas autoridades, Pai, não tem juízo, Pai, aqui está tudo invertido, tenha misericórdia, Senhor. Nós pedimos perdão por estar envergonhando o teu nome, o teu evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, desde que esse Brasil foi fundado, Pai, nós sabemos, Deus, que tememos ao Senhor, foi fundado por jesuítas, Pai, por pessoas cristãos, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Ao longo, Pai, de tantos anos, foi sempre perdoando essa corrupção, mas nós te pedimos perdão, Pai. Há aqui um povo que se prostra de joelhos, que te clama, Senhor, que te reconhece como Senhor sobre nossa nação. Pai, em nome de Jesus, nós em unidade aqui, Pai, em um só coração, um só espírito, te pedimos perdão, Pai, e que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, Pai. Em nome de Jesus, pedimos perdão por essas autoridades, Pai, fazendo essas atrocidades, declarações, Pai, infundadas, totalmente contrárias, totalmente de ponta cabeça, Senhor. Tenha misericórdia do que eles chamam de bem ao mal, o que eles chamam de mal é o bem, Pai. Tenha misericórdia de como tenha dado o Brasil, Senhor. Nós te clamamos por perdão, que venha um avivamento, que venha o teu fogo, que venha a tua glória, Senhor. Reverta essa situação. Nós abençoamos Israel, Pai. Em nome de Jesus, que eles continuem nos vendo como amigos, como aliançados, Pai. Porque nós somos, sim, Pai. É uma pequena fração aqui, Pai, que está, Pai, contra Israel, mas não é a maioria. Tu conheces nossos corações. Sonda, Pai, e aqueles que estão no engano, põe a tua luz, Senhor. Mostra a realidade, porque é uma guerra de narrativa, são inverdades, são mentiras, é um engano. Pai, rompe isso em nome de Jesus, que venha a tua luz, dá entendimento ao povo que está cego, Pai, ao povo que está gritando pró-Palestina, eles não sabem, Senhor, tira eles do engano, porque, meu Deus, entrou essa ideologia nas escolas,
nas universidades, Pai, falando mentiras. Pai, repreendemos em nome de Jesus esse espírito de engano e de mentira que tem cegado o teu povo. Nós amamos Israel, Pai. O povo que está no engano, põe a luz, Senhor, que eles voltem às Escrituras e vejam que, como a Xuxana falou, a terra é sua, Jerusalém é tua nação, e eles são teu povo escolhido e aliançado, e nós abençoamos Israel. Senhor, misericórdia, que eu te peço e me humilho e peço perdão em nome de Jesus. Ô Lu, Amém. perdão, se você quiser ler, orar um pouquinho, perdão. Amém, em nome de Jesus. Amém. Luciene, você ia orar? Oi, eu queria só falar uma coisa. Sexta-feira eu fui, sexta-feira eu fui na Vila Leopoldina e no ponto de ônibus. Mas desculpa, gente. No ponto de ônibus, os modos operantes da esquerda, junto com o islamismo, tá forte. Eles colocam ali um cartaz: Israel matando crianças com fome, para ficar mesmo esse ódio sobre Israel. E os crentes estão caindo, né? Porque não vê a verdade. Então, um pastor australiano, não sei se era australiano ou a Áustria, ele falou que Deus iria expor a mídia corrupta, o sistema político corrupto e o sistema religioso corrupto. Eu tenho orado nos portais junto com um grupo aí sobre essa situação e outras coisas do país, mas sobre Israel também. Então, intensificar a oração para que o Senhor traga a verdade e derrube essas guerras de narrativas, essa torção da verdade, né? Então, está muito forte. Que o Senhor, então, traga luz aonde há trevas e a verdade venha. É muito forte, isso é complicado porque os nossos jovens não estudam mais, né? Então, tudo que eles veem, frações de informações, para ele é verdade, está tudo certo. Com as crianças com fome. A gente sabe que tem uma guerra, tem uma situação difícil, mas existem milhares e milhares de alimentos ali estragando pela ONU, e aí essa é a verdade que a mídia não mostra. Então, vamos intensificar a oração nisso. Eu vou orar rapidinho, posso? Pode. Depois a Luciene, tá? Pai, isso que eu coloquei aqui, Senhor, nós denunciamos essa tática, esses modos operantes da esquerda com o Hamas, do inferno, acusar os inocentes daquilo que eles fazem. Nós denunciamos e pedimos que o Senhor venha, eu chamo a obra da cruz, ó Pai, nessa situação, que o Senhor venha cegar, Senhor, os inimigos, em nome de Jesus, que as vidas que estão sendo, Senhor, engordadas nessa mentira, nessa fortaleza das narrativas mentirosas, sejam libertas, as mentes cativas, esses jovens que estão nessas grades do inferno, que eles saiam dessas grades e venham para a verdade, que o Senhor revele a eles a verdade, que mostre, Senhor, o que está em oculto. Traga luz, Pai. Por isso eu clamo, traga luz na política, na economia, traga luz nas igrejas, traga luz nas nossas vidas, para que possamos limpar aquilo que nós não conseguimos ver, que está sujo. É tempo de se posicionar em santidade e em pureza. É tempo, Senhor, eu declaro Salmos 27. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, de quem teremos medo. O Senhor é a força da nossa vida, de quem recearemos. Quando os malvados avançam contra nós para comer a nossa carne, tropeçam e caem. E eu declaro essa verdade, que eles caem, os inimigos de Israel, os inimigos da igreja invisível, da igreja, Senhor, dos remanescentes. Levanta teu povo grande e forte, Pai. Abençoe e cerca de Jerusalém, Israel, com teus anjos guerreiros e também o Brasil. Nós temos uma promessa aqui no Brasil e antes do cumprimento há uma pressão, há um levante, há o último grito de Satanás querendo nos prender no comunismo, mas já está consumado. Efatá. Ora vem, Senhor Jesus, o Brasil é livre, o Brasil prossegue com o cumprimento profético para o qual o Senhor determinou para essa nação, e assim Israel caminha junto, Estados Unidos também. Guarda, Senhor, a vida de Trump, de Bolsonaro, dos líderes que o Senhor levantou, porque nós sabemos que há uma guerra, batalha espiritual, os feiticeiros, macumbeiros, satanistas, Senhor, fazem o seu trabalho, mas nós chamamos a obra da cruz e anulamos o poder do inferno. E te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém, glória a Deus. Vou orar sobre arrependimento. Pai querido, Pai amado, coberto com teu sangue, minha casa, minha família, tudo que leva o meu nome, as flores aqui, as mulheres, Pai. Tudo que leva o nosso nome é coberto com teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Compadece de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as nossas transgressões, Pai, segundo a multidão da tua misericórdia, Pai.
Ah, papai, eu como representante do país, da nossa nação, Senhor. O Espírito Santo, eu te peço perdão, Pai, pelas palavras negativas, Senhor, pelas palavras mencionadas aqui no nosso país, Senhor Jesus, sobre o que está acontecendo, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, como representante da nossa nação, Pai. Te peço perdão, Senhor Jesus, pelas palavras, meu Pai, mencionadas sobre Israel, sobre, Senhor Jesus, a nação que o Senhor escolheu, Pai. O Espírito Santo de Deus, lava-nos completamente da nossa iniquidade, purifica os nossos pecados, pois nós reconhecemos as nossas transgressões e os nossos pecados, estão sempre diante de nós, ó Deus. Contra ti, somente contra ti pecamos, e fizeste que é o mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e culpado em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado concedeu minha mãe. Eis que desejais que a verdade seja no íntimo, fazê-los, pois, conhecer a sabedoria do secreto da nossa alma. Te peço, Senhor Jesus, que nosso país não será comunista, Pai. Ah, Senhor Jesus, intervém nessa situação da nossa nação, Pai. Intervém, Senhor. Cala as vozes, ao contrário, atua, Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor por direito e por criação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Só quero orar, Pai, que o Senhor use essa situação, Pai, no Brasil. Pai, tudo, para tudo há um propósito, Senhor. Assim como o Senhor fala em Jeremias 16:16, que o Senhor enviaria pescadores e caçadores, Pai, para nosso povo na diáspora, nas nações, para retornar a Israel, Senhor. Nesse contexto da Aliá, o Senhor fala que enviaria os pescadores para pescar o teu povo de volta para a terra, mas que se não viéssemos, o Senhor enviaria os caçadores, que nós entendemos que são os antissemitas, Pai, que estão espalhados nas nações. E nós clamamos para que esse período, Senhor, o Senhor trabalhe mais e mais no coração do povo judeu, Senhor, ali no Brasil, Senhor. Eu oro pela minha família, Senhor, e tantas outras famílias, como o André Lasch, do Stand with Us, Stand with Israel, fez um vídeo pedindo perdão por um vídeo para o jornal israelense pedindo perdão por essa fala do Lula e por essa posição do Lula em relação ao embaixador. E ele fala ali que são 100 mil judeus no Brasil ainda. Então, Pai, nós oramos por esses 100 mil judeus, Senhor, que essa situação faça com que eles vejam a Tua palavra, Senhor, com que eles sejam convertidos à Tua palavra, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, e eles possam retornar, Pai. Converte o coração, Senhor. Converte o coração, Pai, do Teu povo nas nações, Senhor, para que obedeçam a Tua palavra, Deus. Em nome de Yeshua. Amém. Amém, minhas irmãs. Obrigada pela participação, Amém. obrigada pelas Amém. orações. Obrigada a você, Xoxana, por partilhar conosco. É uma bênção, viu?